Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Lex Talks, o seu canal de inovação jurídica. No episódio de hoje, os nossos convidados vão compartilhar a sua experiência e as boas práticas na hora de escolher uma ferramenta para o seu escritório de advocacia ou jurídico interno da empresa. Neste segundo episódio, temos dois convidados especiais que, além de advogados, são empreendedores, né? Estão aqui comigo hoje Daniel. O Daniel, ele é gerente jurídico global da Vox e fundador da Assinal. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado. Mariana, ela é advogada e, como eu falei, empreendedora, fundadora do escritório Domingues e Harold Advogados e CEO da Elo Space. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada, Bruno. Obrigada. A gente gosta de começar o nosso bate-papo sempre dando um contexto, né? Para quem está assistindo entender, poxa, né? Estamos falando sobre inovação, sobre ferramenta, mas qual é a trajetória, né? De quem está fazendo os comentários. Então a gente sempre pede, né? Para vocês contarem um pouquinho da trajetória, né? Como foi, por onde vocês passaram. Então dá para a gente começar aí pela Mariana, né? Primeiro as mulheres, né? As damas. Vamos então. Bom, eu comecei cedo a minha trajetória, meu voo solo aí na advocacia. Tive pouca experiência aí de estágio e o primeiro emprego, mas abri o escritório Domingues e Harold, eu tinha 25 anos. Super nova, né? Super nova. Foi ali foi bem arrojado. Na época eu tinha uma sócia que já tinha 10 anos a mais do que eu. Nós duas tínhamos nos formado junto na primeira turma da Unibrasil. Né? A Unibrasil foi uma faculdade já inovadora, né? Na época 2000, 2004, que tinha assim, uma formação muito tradicional com professores da Federal. Então, a gente sentiu que a gente saiu com uma bagagem dali muito boa e a gente tinha, apesar da diferença da idade, a gente tinha um vínculo muito bom. Ela era uma pessoa assim, muito socialmente envolvida aqui em Curitiba, tinha contatos relativamente poderosos. Assim, a gente abriu o escritório, apesar de ser só nós duas. No segundo mês, pegamos um caso assim, emblemático, que foi de um ex-senador, né, e presidente do Bamerindos, que era o seu José Eduardo de Andrade Vieira. E ali foi o início do nosso escritório, e assim, realmente foi um caso assim, de sucesso. E foi da onde eu, que vim de uma formação para um direito mais civil, até família, acabei me envolvendo muito com direito trabalhista e societário, né? E com esse background, aí o escritório realmente ele foi para o lado do direito empresarial, e a gente hoje atende basicamente todas as áreas do direito empresarial, desde o societário, trabalhista, civil, e já são 16 anos do Domingues e Harold. E acho que foi por conta desse bom contato, dessa proximidade com o cliente, e eu sempre busco muito isso, né, de ter muito mais de ter essa relação advogado-cliente, mas de ter uma relação quase de amizade, consultora, de ser uma pessoa ali que vai além da advocacia, né? Eu acabei tendo uma facilidade assim de acesso nas empresas e hoje participo até de conselho administrativo das empresas que a gente atende, né? Então, eu acho que nessa parte da advocacia me entendi também como empreendedora. E isso foi tão significativo comigo que parte da advocacia ali eu deixei a parte técnica, não consegui mais ficar só na parte técnica da advocacia e entrei muito na parte administrativa, entendendo o empreendimento como é, de fato, o que é o nosso escritório, que não nada mais é do que uma empresa como qualquer outra, né? E esse entendimento foi o meu melhor relacionamento com o cliente. Porque, entendendo o meu negócio como empresa, eu consegui entender o dele também. Exato. Né? Consegue se colocar no lugar dele, entender as dores dele. No lugar dele. Bom, passado toda essa história, aí não vou nem entrar no aspecto familiar, vieram 2 filhos no meio do caminho, e o negócio é um filho também, né, que foi o meu primeiro, inclusive, há uns 3, 4 anos atrás, num curso de gestão para advocacia, que eu fiz vários, eu conheci a Gisela, que hoje é minha sócia no Elo Space também. Que é fantástica, né? A Gisela é fantástica. Não vou dizer o contrário, com certeza. E a gente comungou desse desejo de fazer algo além do escritório de advocacia. Ela também tem o seu escritório, né? A Gisela tem um escritório em Umuarama,
Mas a gente começou nessa conversa de como que a gente levaria para os advogados essa noção de ser empreendedor, né? Essa noção do empreendedorismo. Iniciamos com um projeto só nas redes sociais, que a gente só queria falar sobre isso. A gente queria um canal para falar. E a gente começou com o Empreenda Law. Fizemos uns 2 anos aí de lives, mentorias. Acho que conversamos aí com advogados do Brasil todo. Chegamos a fazer congresso em São Paulo, enfim. Mas a gente queria algo a mais, né? E em 2021, já passado aí a pandemia, depois de muito desenvolver isso na pandemia, a gente inaugurou o Elo Space. O Elo Space é um hub de conexão, né? Ele tem como sede também um coworking. Começamos muito voltados para a área jurídica e o nosso foco inicial era falarmos de inovação, empreendedorismo, gestão para advogados e fazendo essa ligação entre advogados e as startups, as legaltechs, as lawtechs, e até foi onde, né, Bruno? Exato. A gente aí se encontrou nesse caminho. Mas hoje a gente abriu um pouquinho esse leque também do Elo Space, e a gente recebe ali tanto empresas de outros segmentos e eventos também. Nosso forte hoje realmente são os eventos e essa educação mais corporativa, são cursos e workshops assim, de curta duração, mas de impacto efetivo, aí, onde a gente também pode trazer pessoas que estão nesse mercado do empreendedorismo, que estão trazendo inovação nos seus processos, tecnologias, enfim, mas que a gente possa ter uma maior conexão com as startups e o que elas estão fazendo e o que está acontecendo de mais moderno aí, principalmente nesse mercado aqui curitibano, que é tão fechado, né? Exato. Então, esses são os 2 projetos que hoje estão correndo e eu sigo firme, né? Que legal. Bom, quando a gente fala do advogado que ele vai advogar de forma autônoma, né? Para mim, ele é um empreendedor, obviamente, porque ele, né, tem que meter a cara, tem vários desafios que a gente tem dentro da empresa, né? Então, a Elo Space realmente é o teu segundo negócio. Meu né? segundo negócio. O segundo negócio que você fundou. Dá para dizer que fica mais fácil, Mariana? Não, ao contrário. Gente, sinceramente, foi surpreendente para mim como a gente está tão enraizado naquele negócio que é o nosso primeiro, que é o que a gente faz de olho fechado, vamos lá, o nosso arroz com feijão, a gente sabe fazer aquilo, que você mudar, tentar inovar, começar um negócio novo, com outra segmentação, outra forma de captar o cliente, foi surpreendentemente como foi difícil. Olha só. E tem sido assim. Né? Hoje, realmente, o Elo Space ele já se entendeu mais. Eu acho que até a gente entendeu o que a gente queria fazer com o Elo Space não foi fácil, foi difícil. A gente começa com um objetivo e vê que é tão diferente da advocacia que é aquilo que a gente já sabia fazer. E hoje a gente entendeu que a inovação vai além do empreendedor, a gente precisa ter o governo participando, a gente precisa do terceiro setor, a gente precisa estar envolvido com esse ecossistema do que está acontecendo no SESC, SEBRAE, FIEP, todas essas associações juntos para que a inovação aconteça de fato, senão você não consegue levar isso para o empreendedor. Então, até a gente entender isso, a gente tentou primeiro fazer tudo sozinho. Então, não é fácil, eu vou dizer, é desafiador, mas é apaixonante. Empreender, né? Exatamente. Bom, o Daniel sabe bem isso também, né? Com a Sinal, mas conta um pouquinho pra gente aí, Daniel, sobre a tua trajetória, né? Você tem uma trajetória bem diversificada, né? Que eu vi um pouquinho. Bem, eu acho que diversificado preenche bem, sempre na área do direito, mas minha carreira começou como advogado de escritório, estagiário em um escritório, me formei, passei a fazer parte do escritório como advogado iniciante, atuando na área civil, de contencioso, muita vontade de atuar no consultivo, mas acho que a maior realidade dos escritórios de médio porte aqui em Curitiba ainda é de um domínio da área contenciosa, e sempre gostando muito. Eu era um advogado de escritório muito apaixonado, tanto pelo escritório em que eu estava, quanto pela própria rotina e pelos desafios da advocacia contenciosa e como autônomo em geral. Mas já depois de alguns anos, fazia poucos anos que eu tinha me tornado sócio do escritório, surgiu a oportunidade de eu conversar com uma indústria que estava vindo se instalar no Paraná, uma indústria japonesa, e uma colega estava fazendo um LLM, uma colega, também advogada corporativa, a gente conversando, batendo papo, descobriu que eu falava japonês. Porque eu fiz intercâmbio no Japão, na adolescência, às vezes tem decisões que a gente toma
que vão gerar reflexos lá na frente. Então, 14 anos depois que eu morei no Japão, essa colega comentou, a gente conversando, falou, você fala japonês? Fala, então vou te apresentar para uma pessoa, que era o pessoal da Sumitomo Rubber, que é a fábrica do pneu Dunlop. Estavam vindo instalar uma fábrica aqui no Brasil, primeira fábrica deles fora da Ásia, e buscavam alguém que tivesse algum entendimento, se não da língua, um pouco da cultura. O que eu falo do japonês nem de longe é suficiente para trabalhar em japonês. Sim. Para bater papo. Eu digo que eu tomo cerveja em japonês. Para por aí, o que já te leva longe. Sim. Mas o fato de entender um pouco, de ter tido um pouco de convívio. E eu lembro que eu fui conversar com eles na mais absoluta tranquilidade de que não iam me contratar. Eu era um advogado que não tinha experiência de atuação in-house. Vinha só do escritório, uma boa experiência de escritório, mas não tinha experiência de atuar dentro de uma empresa. Para minha surpresa, eles me convidaram para estruturar e foi uma experiência interessante, que foi estruturar um departamento jurídico de uma empresa que estava se estruturando. Normalmente, uma empresa que não é uma subsidiária, ela vem pequena, vai crescendo e depois de bastante tempo é que ela pensa em ter um jurídico interno. No caso, é uma empresa que vinha, estava se instalando aqui, mas já vem para ser muito grande. Né? Eu ingressei, quando eu fui o 92º empregado, e quando eu saí já tinha mais de 3 mil. Nossa. Então, quase fundou ali, hein? Necessariamente e por ser uma indústria e pelo produto em questão, é uma empresa que necessariamente precisa ser muito grande. Não é factível uma fábrica de pneus pequena. Né? Então comecei ali, foi uma experiência muito interessante, porque eu estava aprendendo a ser um advogado corporativo, enquanto a empresa estava aprendendo a ser uma empresa no Brasil. Então existia ali uma relação de muito companheirismo, muita simbiose entre os gestores de área, de dizer assim, gente, isso aqui é novidade em alguma medida, em algum aspecto, isso aqui é novidade para todo mundo. Né? Para todos nós aqui, tem um bom pedaço do trabalho que a gente não sabe fazer. Né? Eu lembro que quando eu recebi a proposta, estava conversando com a minha esposa, ela falou, mas você sabe fazer isso? Eu falei, na época eu tinha 29 anos. Eu falei, se eu for fazer só o que eu já sei, eu vou fazer muito pouco. Né? Se eu aos 29 anos não meter a cara para fazer alguma coisa que eu não sei fazer, sim, o negócio é aprender. Então, existia ali um companheirismo muito grande entre os demais gestores, porque para algum já era macaco velho de indústria, mas era a primeira indústria de pneus, ou então, primeira vez no automotivo. Tinha muita gente de consultoria, das Big Four, principalmente parte do pessoal do financeiro, o pessoal da contabilidade, eles foram muito buscar nos consultores, então também era a primeira vez como internos. Né? Então, ali foi um grande aprendizado. E a partir daí fui construindo uma carreira de advocacia corporativa, como você falou, Bruno, bastante diversificada. Então, estive no automotivo, estive no agronegócio, tive um período de consultoria também, montei minha própria consultoria, fui para fintechs, fui gerente jurídico global do eBanks e agora sou gerente jurídico global da Voxy, que é uma multinacional americana de softwares educacionais. Uma plataforma adaptativa com base em inteligência artificial, que agora... Então, inteligência artificial não começou com o ChatGPT. Sim, até porque ficou famoso o ChatGPT 3, né? 3, então, né? tiveram... Então, é baseada numa plataforma que é alimentada por inteligência artificial e por conteúdo de ensino de idiomas. Né? Atua globalmente e é tão global que ela é uma empresa com sede nos Estados Unidos, com empregados no mundo todo. Eu atuo como gerente jurídico para a empresa toda, então todos os setores, e sou aqui de Curitiba. Então, nem temos escritório. Né? Então, realmente é uma atuação bastante nova para mim também. E no meio disso tudo, ainda naquele período em que eu montei uma consultoria, surgiu, então já é um pequeno empreendedorismo, não chegava a ser um empreendedorismo ao ponto do mesmo tanto de montar um escritório. Ali eu realmente tive uma contenção de assim, eu não vou meter a cara para montar um escritório. Já tem muito escritório muito bom em Curitiba para eu achar que eu vou fazer um melhor que de todo mundo. Então o que eu montei foi uma consultoria voltada para departamentos jurídicos, de consultoria de fluxos, consultoria de sistemas,
melhorias de gargalos dentro da administração do jurídico. Por quê? Porque os meus colegas jurídicos internos não sabiam fazer? Não. Mas é porque, às vezes, as demandas internas te engolem. Sim. Então, a vantagem de você vir como consultor é que se alguém entra na porta de algum e te pede alguma coisa, diz, não, eu não trabalho aqui. Eu estou só dando uma consultoria para, às vezes, melhorar realmente um fluxo de aprovação, a forma de registro, arquivamento de contratos. E nisso eu percebi uma demanda das empresas, que isso era antes da pandemia, ainda implantando assinaturas eletrônicas. Qual que eu implanto? Qual que eu contrato? Será que vale a pena? Às vezes o gestor interno dizendo, puxa, até queria implantar, mas existe uma certa resistência do restante da liderança, mais tradicional. Então, por vários motivos, às vezes santo de casa não faz milagre. Então, você faz o seguinte, você não vai implementar a assinatura eletrônica, você vai contratar um serviço. Então, você não se compromete com a contratação de uma plataforma, qual que é a melhor plataforma, vai ter desperdício, não vai ter desperdício. Eu comecei a montar uma empresa em que eu contratava as empresas de assinatura eletrônica. Eu não sou desenvolvedor, eu não sei escrever software. Então, muitas pessoas pensam, você montou uma empresa de assinatura eletrônica. Eu falei, não, eu montei uma empresa de serviços que usa assinatura eletrônica. Isso é um agregador de serviços. Então, tenho como clientes tanto empresas muito grandes que têm alguma necessidade muito específica. Uma delas, por exemplo, tem necessidade de assinar grandes projetos de engenharia, arquivos de muito tamanho de dados, que a maioria das plataformas não consegue solucionar, né? Não consegue tramitar dentro da plataforma, ultrapassa o limite. Ou também empresas que são grandes, mas que dizem, puxa, se eu puser uma pessoa para cuidar disso, naquela situação, se a pessoa sai de férias, não posso travar a empresa. Não assina. Né? E também empresas pequenas que dizem, eu não sei nem o que é isso, só ouvi falar, e gostei, quero fazer também, então não tem e não querem ter estrutura interna para executar esse pedacinho, é um pedacinho do serviço, mas é algo que às vezes ganha 2 semanas, 3 semanas, dependendo da área em que atuam, ganha 1 mês numa execução de algum negócio. Né? Então, é uma empresa de microserviços, mas que tem um impacto na atividade do cliente bastante grande. Legal. Eu queria puxar um ponto do que você trouxe da tua trajetória quando você falou da consultoria. No episódio passado, a Milena, ela trabalha na área de compliance de uma grande empresa de serviços e ela comentou sobre como ela via que era difícil as pessoas que estavam na operação, no dia a dia, na execução de uma atividade, olhar para aquela atividade de uma maneira mais crítica, né? E poder pensar em novas formas de fazer, que é o que você falou, né? Poxa, às vezes os colegas lá estão tão sobrecarregado, né? Você vai olhar para aquela matriz assim, eu tenho atividades importantes e urgentes, né? Às vezes só consigo fazer urgente, o que é importante, mas não é urgente, eu não consigo fazer. Então ela comentou, né, a importância, naquele caso do compliance, de você trazer uma área diferente para olhar e criticar os processos, porque se isso ficar na mão de quem precisa, tem ali a agenda, né, toda cheia com outras atividades, não vai conseguir executar, não vai conseguir aprimorar. E quando você fala da consultoria, vem exatamente nisso, né? E aí eu trago também um pouquinho da minha história, né? Porque eu estava em escritório, era assim, tinha as atividades do dia a dia e você precisava implementar outras coisas novas para aprimorar. Eu só consegui efetivamente trazer resultado quando eu entendi assim, olha, não vou conseguir olhar para a demanda diária, isso a gente vai ter que passar para outras pessoas, para que eu possa, obviamente, ficar focado na estratégia. Só que isso vai depender também do porte da empresa, enfim, do escritório. Faz sentido isso? Vocês acham que no dia a dia uma boa prática legal seria a gente tentar separar um pouco? Poxa, não vamos deixar a mesma pessoa que está ali no dia a dia, executando atividades, tendo que pensar em inovar, aprimorar, implementar novas ferramentas? Eu acho, Daniel, que nós até temos aqui experiências bem diferentes, né? Você como departamento, eu tenho escritório de advocacia, sempre foi um escritório boutique. E apesar de diferenças, que a gente passa pelas mesmas necessidades, né? Com certeza. Como escritório pequeno, a gente sempre teve que dar conta de tudo, né? Então, hoje nós temos aí uma estrutura de 18 pessoas, mais ou menos,
E a demanda é muito corrida. E somos consultoria. Então, a gente tem a parte processual e a parte do consultivo diário da empresa. E o consultivo consome você muito mais do que o processual, porque é todo demanda urgente, é o tempo todo ali, grupo de WhatsApp, atendendo diretamente o sócio. Também, às vezes, empresas pequenas que têm muito maior demanda do que a grande, porque tudo é urgente, tudo é problema. E o que a gente notou nessa situação, que se não fosse a gente entender a importância de parar e fazer estratégia, a gente não estaria nesse mercado ainda, é que realmente você tem que tirar da pessoa que está ali cumprindo a agenda essa ideia dela pensar na estratégia, porque ela não vai conseguir. Não tem como. Hoje mesmo eu tive uma reunião com os 2 líderes da área civil trabalhista e falei, olha, eu preciso destacar vocês têm que sair um pouquinho de colocar aquele chapéu, né, de processualista, de pensar só no prazo, no recurso. Eu preciso que vocês pensem na estratégia de cada setor. Mas você só vai fazer isso se você tiver... No meu caso, por exemplo, só funcionou quando a gente implementou a controladoria. Que a controladoria conseguiu instituir ali dentro daquele prazo, entender aquela demanda, porque a gente também quer que as pessoas tenham vida, né? Além de tudo. Importante, né? Importante, tenham vida pessoal. Dentro daquela demanda, que momento que eles vão pensar na estratégia, só funciona quando a estratégia está na agenda. Porque se ela não estiver ali pontuada, ninguém vai parar. E o escritório ele tem que ter essa determinação de que ele quer inovar, ele quer continuar crescendo. Se isso não for na cabeça dos sócios, isso não acontece. Eu, como eu falei, eu já saí do processual há bastante tempo, eu sempre busquei isso dentro do escritório, eu sempre busquei estratégias, novidades, nova forma de atender o cliente, sempre busquei isso. Então, eu tenho esse olhar, eu consigo levar isso para o líder. Mas eu tenho vários colegas que eu vejo sofrerem e, às vezes, não conseguirem entrar em outros segmentos, gostariam de estar em outros segmentos do direito, porque eles estão tão... como você falou, o dia a dia te consome. Você está consumido pelaquela agenda, pelos teus prazos, você não consegue fazer mais nada, né? Então, realmente, é uma dificuldade e eu acho que se você não consegue, às vezes, ter uma consultoria, ou tem escritórios que não conseguem arcar com a consultoria, eles têm que destacar esse momento dentro da agenda deles, né? Não tem outra forma. Pois é. Você hoje... Eu acompanho, né, a Mariana bastante nas redes sociais e até você comentou aqui, né, com relação ao relacionamento, né, com os clientes. Eu vejo que você está sempre presente em eventos, enfim, que tem a ver com o teu público-alvo, né? Eu vejo assim, você tem um escritório, você tem bastante demanda, você tem que ficar na gestão e você ainda tem essa preocupação e essa consciência, né, de passar essas demandas, conversar com os seus líderes. Aqui eu queria entender, assim, a importância de delegar, né? A gente vê muita gente que tem uma dificuldade de delegar. Então, veja, você, quanto sócia fundadora do escritório, se você não conseguisse delegar, né, você basicamente nunca ia conseguir pensar na estratégia e pensar diferente, né? Não. Nós tivemos entre 2007 até 2018, mais ou menos, olha só quanto tempo, nós atendemos uma grande rede varejista brasileira. Nós assumimos mais de 5 mil processos. Eu fazia mais de 50 audiências trabalhistas na semana. Sozinha, eu fazia 50 audiências. Nossa. Grávida, subindo e descendo aquelas escadas da Justiça do Trabalho. Audiências presenciais. Presenciais. A gente já nem lembra mais que tem audiência. Nem parece que existiu, né? Eu não vou nem contar. Muito embora quando eu tivesse em escritório era tudo presencial também, não tinha nem processo eletrônico. E assim, naquela época, a renda do escritório era a nota fiscal que eu dava para essa empresa. Essa era a renda total do escritório, porque como que eu faria qualquer outra coisa? Eu tinha isso e o meu cliente principal, que foi o que eu iniciei. Então, chegou um momento que eu falei assim, gente, eu nunca vou bênção crescer. ou maldição? Exatamente. Você que vai transformar aquilo numa bênção para o escritório, porque é uma bênção você receber uma carteira dessa, mas também pode virar uma maldição de você só tem aquilo e até o dia que a empresa vier para você. E disse, a gente vai reduzir o valor dos honorários da audiência, você vai dizer... Essa conversa era semanal, né? Sim. Era semanal, porque uma rede varejista dessa, ela quer pagar cada vez menos e o varejo, ele é, por hábito, o enxugamento... Um enxugamento constante, era reunião direta. Na época, a gente pegou toda a região sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente tinha mais de 200 advogados em comarcas que você não consegue nem imaginar, né? E eu cheguei num momento que eu realmente falei assim, não vamos para lugar nenhum. Eu vou morrer. Eu me imaginava morrendo naquelas escadas daquele fórum trabalhista, né? Porque eu falei, nunca mais vou sair daqui. E tinha dia que eu não via o sol. Eu entrava lá, estava à noite, você estava à noite.
E você tem que tomar essa decisão de ser estrategista. E foi isso que a gente... Foi naquele momento que a gente mudou, tirando essa carteira e tendo muita coragem, porque você não sabia da renda no mês seguinte. Mas a experiência disso foi incrível também, de ser altamente especializado na área trabalhista, de ter demandas aí altíssimas e saber lidar muito sob pressão. E a gente, quando pivotamos para ser esse empresarial genérico, a gente já veio com essa ideia de que a gente não teria como se esgotar mais no processo. A gente tinha que estar sempre pensando na estratégia, estar sempre falando com a liderança, estar sempre sabendo delegar. E eu não tinha mais como ficar no escritório, eu tinha que ficar fora. Eu tinha que estar fazendo network. Então, e isso era algo que você não podia delegar, né? Não tinha. Daniel... Bruno, deixa eu te falar. Você Claro. comentou, né, de se é o melhor você ter uma pessoa destacada para pensar em inovação, em estratégia. Talvez sim, mas tem dois aspectos que eu sopeso aí. Um deles é que nem todo mundo consegue ter a estrutura, seja financeira, seja organizacional, para ter uma pessoa responsável por isso. Então, e a segunda é que o sofrimento no moedor de carne, Sim. o sofrimento no chão do fórum, ele ensina demais para você empreender. Eu acho que uma coisa que a gente às vezes vê muito é uma ansiedade por inovação, às vezes lideradas por pessoas que inovam com base na teoria. E às vezes não têm o conhecimento prático de qual é a verdadeira dor daquela tarefa. Tarefas repetitivas de baixo valor agregado são é a parte menos sexy do trabalho, mas são um grande prato cheio para a inovação. Por quê? Você talvez tenha menos coragem, ou menos abertura, ou menos suporte para inovar, para mudar muito alguma coisa que é extremamente chave para a operação, ou que gera uma parte da renda muito importante para a tua operação. Então assim, cara, não mexe, porque se isso aqui tiver um suspiro, a gente vai ter um impacto muito grande. Agora, se você tiver alguma coisa que te toma muito tempo, mas não é o que te gera valor, mas também não é algo que você possa cortar, porque às vezes faz parte da atividade regular daquele empreendimento. Então, por exemplo, num escritório, as audiências trabalhistas de menor valor, tudo bem, é trabalho volumoso, toma tempo de deslocamento, de espera, de resultado, de lançamento, mas você tem que ir. Tanto o escritório quanto o próprio cliente não pode, nem que seja por questões de auditoria, se dá ao luxo de dizer, então nem vou deixar de ser revel. Porque aquilo, às vezes, até faz sentido. Antes de me formar, eu fui estagiário numa indústria que tinha muita ação de 30, 40, 50 reais espalhada pelo Brasil inteiro. E eu, às vezes, perguntava, por que a gente responde isso, gente? Deixa lá. Falei, olha, financeiramente e até juridicamente faz todo sentido. Ações de consumidor em juizado especial em comarcas inimagináveis, em que o máximo que eu vou perder é o que a parte pediu. E era muito pouco. Então, necessariamente, se eu abrir a boca, eu gastei mais. Sim. Então, são coisas que... E, ainda por cima, dada algumas circunstâncias, a probabilidade de perda era muito provável. Então, fazia todo sentido, econômica e até jurídica, em termos de como que eu aumento o meu risco não indo. Era muito pouco. Mas você tem outros aspectos, que era até a questão, às vezes, de auditoria externa. Você não está respondendo. Aí, para você explicar, justificar o porquê daquilo é muito grande. Então, essa vivência da parte chata do trabalho, ela te ajuda a ter boas ideias para a inovação. Ah, mas seria bom para inovar, mas eu estou fazendo muita audiência. A minha sugestão para inovação é comece pequeno. Legal. Comece com qualquer coisa, comece com a mínima inovação que seja. Porque você já tem ali, aquela mínima inovação vai te ganhar, nem que seja 1 hora no mês. Nessa 1 hora no mês, você vai ter tempo de pensar na próxima. Você vai continuar morrendo na escada do fórum. Mas se você conseguir alguma coisa que te salve 1 hora, é naquela hora que você vai descobrir a próxima coisa, ou vai implementar a próxima coisa, que vai te salvar 4 horas. Aí você vai ter 4 horas. Isso, você com 4 horas, você já consegue implementar alguma coisa interessante.
Acho que quando você estava comentando, eu pensei assim, qual que foi a primeira coisa que eu inventei assim para tirar uma parte chata do meu serviço? Foi nessa indústria que eu era estagiário. A gente lidava com muito contrato, e físico ainda, esquece, abafa o ano. Essa empresa tinha assistências técnicas e espalhadas no Brasil inteiro, e cada assistência era um contrato, não lembro agora, mas era um contrato robusto, era um contrato ali, eu acho que de umas 15 páginas, com assistência técnica de conserto. E vinha aquilo, e eram contratos de 12 meses, então aquilo era um fluxo constante de muito papel. E a gente do estagiário fazia o quê? O que faz o estagiário? Arquiva. Mas antes, bate o carimbo. Ali tinha, claro, aquela batida de carbono não era um trabalho absolutamente desnecessário, porque ali a gente estava fazendo, na verdade, uma checagem de compliance contratual. Ver se o cidadão... Porque aconteceu o quê? A gente mandava por e-mail e eles imprimiam e devolviam impresso. Será que ele imprimiu direito? Será que as páginas ficaram legíveis? Será que não faltou uma página? Será que ele assinou tudo? Então era nesse trabalho que a gente ficava carimbando. Mas o trabalho de carimbar, uma coisa é a checagem de compliance. O carimbo não era o compliance, o carimbo era apenas um registro de que eu vi. Então eu escaneei, bati um carimbo num papel, fiz a minha rubrica, digitalizei, fiz um arquivo. Aí se o contrato tinha 15 páginas, eu ia na impressora, punha o contrato e mandava imprimir 15 vezes o meu carimbo. Eu parei de ficar... Eu tirei ganhei um tempinho. Repetição. Isso é uma inovação? É uma inovação que nunca vai te... Ninguém vai te dar nada por isso. Vai se resolver uma... Vai resolver um mini probleminha. Entende? Então, às vezes, é um pedacinho de coisa que você começa... puxa, eu estou aqui num departamento jurídico. Eu já fui de departamentos jurídicos grandes. Eu já tive equipe de 8 pessoas dentro de um departamento de mais de 20. Eu já trabalhei em empresas sozinho. Já tive equipe de 3 pessoas. Então, assim, já vivi diferentes possibilidades de atribuir a alguém uma função um pouco mais destacada. Então, já tive a oportunidade de uma empresa pegar uma pessoa da minha equipe que é muito criativo e muito ligado na parte de inovação, e diz assim, você vai buscar para a gente, vai fazer a leitura de necessidade, vai fazer a pesquisa de mercado e vai buscar para a gente algumas opções de soluções de tecnologia para a gente. Ali eu destaquei. Ali eu pude não fazer isso e delegar para alguém. Em algumas empresas, não. Empresas, ou você está sozinho, ou você tem um número de pessoas mais reduzido, ou até a aptidão das pessoas não é essa, você não vai ter para quem passar. Então, eu não vou conseguir inovar porque eu não tenho uma pessoa para quem passar, ou eu não tenho tempo de pensar nisso. Comece pequeno, comece com a mínima coisa, comece com um jeito de não... Hoje em dia, ninguém mais bate carimbo. Ninguém mais bate carimbo, não, talvez seja um wishful thinking. Mas é difícil pensar em alguém que bate carimbo. Tem, sei lá, em alguma... Eu vou fazer uma deve acontecer. Vou fazer uma generalização malvada. Cartório. Então, nas mínimas coisas, comece pequeno, comece com a coisa simples. A gente estava conversando antes de começar a gravar. Inovação não é só tecnologia. Existe muita inovação que dá para fazer sem tecnologia. Claro, tem uma verba para contratar um software. Eu acabei de conseguir fazer algo este ano que eu queria há algum tempo e envolvia verba. E ter verba para contratar uma ferramenta que você quer é delicioso, é um espetáculo. Levei bastante tempo para conseguir essa verba. Sim. Para chegar numa circunstância... Não que eu tenha levado muito tempo para convencer, mas para as voltas do mundo chegarem no momento em que eu estivesse num lugar em que tivesse uma necessidade, em que tivesse uma disposição, em que tivesse um alinhamento e que tivesse a tecnologia que você precisava. E que desse certo. Exato. Até ali, gente, foi muito imprimir carimbo, foi muito buscar software gratuito na internet. Sim. Que tem muita opção disponível. Tem muita opção. Puxa, mas ele não faz tudo, ele faz uma coisa muito básica, o gratuito. Pô, mas é um básico que te resolve um problema. Né? Quer dizer que você deve pegar o gratuito e abandonar o projeto de ter um dia uma solução mais robusta? Não. Mas você já consegue pelo menos ter uma demonstração. Às vezes, talvez quando a gente é dono do escritório, o que a gente precisa ter é tempo, dedicação, é verba. Em corporativo, você tem um outro aspecto, você tem a vantagem de não precisar colocar o seu dinheiro. Sim. Você tem a vantagem de ter a perspectiva, uma possibilidade de ganhar mais tempo, que é o que? Conseguir mão de obra, conseguir contratar mais pessoas, mas você tem a desvantagem de não ser o decisor sozinho. Exato. Você tem que convencer pessoas. E dependendo da inovação que você está querendo trazer,
a pessoa não consegue nem imaginar do que você está falando. É muito distante para ela. E é difícil de vender. Não é palpável. Não é palpável. Então, se você traz uma solução intermediária, como uma solução baratinha ou com alguma coisa gratuita, você já dá um freemium. Você usa com a tua interface no trabalho, com quem você tem uma dependência para conseguir implementar um projeto, a mesma estratégia que o próprio software está fazendo com você em te oferecer uma versão gratuita. Exato. Claro, se eu conseguir isso aqui grátis, imagina o que eu vou fazer com a solução paga. Aí você vai ganhando... Você consegue convencimento. Exato. Mas uma coisa que eu ia falar, Daniel, e complementando, é que a inovação ela nos ajuda com o tempo. E nós, como prestadores de serviço, e todos aqui somos, o que a gente vende é tempo. Exato. Então, cada vez que você consegue reduzir tempo, você está ganhando dinheiro. Você está retendo dinheiro para a tua empresa. Sim. Então, a inovação ela tem que buscar justamente isso na nossa área, no direito. A redução do tempo, do retrabalho, daquele trabalho repetitivo, ou de mesmo aquela pessoa que fica somente numa tarefa, que pode até abrir uma oportunidade, às vezes, dela progredir na carreira dela. Né? Sim. Dentro do que a gente entende de inovação, e a gente contribui muito com o que você falou, pensamos que realmente não é só tecnologia, isso que a gente estava conversando, a gente sempre busca melhorar os nossos processos, nossos fluxos, né? Onde que a gente está perdendo tempo? Onde que o fluxo está sendo repetitivo? É isso. Como a gente já tem uma controladoria estabelecida há bastante tempo, e eu acho que hoje a maioria dos escritórios de médio para grande tem controladoria, a controladoria consegue ainda puxar esse papel de buscar a redução do fluxo. Mas eu vejo muitos escritórios que nem isso têm, ou muitos advogados que trabalham sozinhos, e hoje a maioria deles trabalha até em casa. E isso eu acho que foi um fator que interrompeu até um pouco a inovação. Porque a inovação ela é colaborativa. É isso. Né? É isso. Então, eu acho que quando você fala de você ter o convencimento de alguém do outro lado ali no departamento, não é de todo ruim, porque ele vai fazer o contraponto dessa necessidade, do porquê desse custo. E, às vezes, vocês juntos podem achar uma solução dessa inovação que não seja necessariamente aportar dinheiro num software, né? Sim. Mas para quem trabalha sozinho, ele vai buscar nas redes sociais, ele vai buscar no que o colega está fazendo, ele não tem ideia do que ele pode fazer para inovar, né? Ele não tem essa colaboração. Então, até uma dica de inovação que eu traria esteja com mais pessoas. Busque você estar em outros ambientes onde a colaboração, onde a inovação está acontecendo. Vai em palestra, vai em eventos. Pergunte bastante. Pergunte. Né? É o conceito do mastermind, né? Você está sempre reunindo com mais gente e tal. Vou fazer de novo um gancho que você comentou comigo antes da gravação. Da nossa bolha. Nós sabemos que quem gosta de inovação gosta de trocar ideia. Gosta de contar o que fez. Sim. Gosta de contar o que fez. É importante. Né? É importante. E ainda mais advogado. Imagina que advogado gosta de contar o que fez. Tem uma expressão que eu aprendi com a minha então sócia quando eu estava lá no escritório, num esforço nosso de marketing, de trazer um pouco de conceito de marketing para o escritório que não tinha, né? Que era galinha que bota ovo, mas não cacareja, vira canja. Sim. Então tem que cacarejar, tem que contar o que fez. E a gente gosta. E é um ambiente de muita colaboração. E às vezes quem está ainda novo nesse conceito de inovação fica surpreso em descobrir o quanto as pessoas estão dispostas a contar, a ensinar, a ajudar, a transferir conhecimento, a dizer, olha, eu já pesquisei. O que você está procurando? Estou procurando a melhor solução para X. Cara, tem essas 15 soluções que eu testei, que eu entrei em contato, que eu fiz reunião, que me deram a versão gratuita, que eu anotei e tal. Eu cheguei a essa conclusão. Uma mentalidade bem colaborativa. Nossa, mas Tem por que que você está me dando isso? Eu falei, porque quem sabe você gosta de outra, que não foi a que eu escolhi, E você a gente vai me dando- trocando figurinha. Exatamente. E nem que eu não troque, mas eu pego um dia e falo pro que me atende, digo assim, fulano lá tá fazendo isso aqui, eu gostei, hein? Faça também. Então, e no mais, eu vejo muito assim uma vontade sincera em ajudar mesmo. Sim. Né? Uma visão romântica, talvez, Empática. boazinha, talvez, de que realmente não é aí que se dá a competição. Então, existe uma competição entre empresas, mas não precisa existir uma competição entre departamentos dessas empresas, entre jurídicos dessas empresas. Mas eu não posso contar o meu segredo para o jurídico do meu competidor.
Não posso contar o meu segredo para o jurídico do competidor. Agora, eu posso contar uma inovação que melhorou os meus fluxos de trabalho para outras pessoas. E se o meu competidor ficar sabendo? Que bom, ele vai ter fluxos melhores. A gente vai estar disputando na qualidade do produto, na nossa eficiência geral em termos de preço, e não em simplesmente ter um mais travado do que outro travado. Existe uma cadeia endêmica de inovação de que eu quero ajudar os outros a inovar, porque quanto mais os outros inovarem, isso me ajuda a inovar também. É isso. São perspectivas diferentes, olhando para um mesmo problema e uma nova forma de resolver, que você vai construindo, né? Então pergunte muito. Se você tem um escritório de advocacia e você tem um colega, às vezes tem do outro lado da rua outro escritório, e você sabe que você olha e fala, cara, esse cara tem umas ideias inovadoras e tal. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de perguntar. Debatendo na porta, falou, tudo bom, colega, tudo bom. Escute, eu vi que você fez tal coisa, como é que foi? Foi? Tudo bem, você pode, o não você já tem. Se você não vou te contar, tá bom, obrigado, vai embora. não vai doer. Talvez não um pouquinho, mas passa. A gente, como advogado de escritório, sente dores bem maiores do que essa. Né? Não é isso. Não é essa que não é essa dor. E em empresas, então, isso eu vejo demais isso. Eu faço parte da comissão da advocacia corporativa da OAB e é uma das melhores coisas que eu faço fora do meu trabalho e fora da minha casa é a comissão. Por quê? Porque ali é um ambiente de vários colegas que têm experiências e necessidades às vezes muito parecidas, às vezes muito diferentes, e todo mundo com muita disponibilidade para compartilhar, para trocar ideia, para contar causa, para trazer sugestão, para avisar das armadilhas. Isso aqui, cuidado. Não vai por esse caminho. Já caí nesse buraco antes. Sim. Né? Então, acho que perguntar... As comissões são excelentes para quem trabalha sozinho, né? Principalmente, eu acho. Né? Não só para... Já é bom para vocês que são de departamentos, mas para quem é o advogado iniciante, eu acho que é o melhor caminho para que eles encontrem assim onde achar o próximo passo, né? Eu acho que é extremamente importante. Mas hoje a gente tem muitos caminhos aqui. Acho que Curitiba é um local que tem muitos locais para se encontrar, para discutir, para ser colaborativo. Eu adoro coworking. O coworking é excelente. Eu gosto muito. Eu trabalho de casa hoje. Como eu falei, a empresa não tem escritório físico. E eu gosto de ir em coworking. Porque às vezes tem uma outra pessoa de outra área completamente. Não é jurídico, não são empresas no mesmo setor que eu estou. Mas às vezes o pessoal está no café e troca ideia. E o ambiente é muito gostoso. Eu acho um ambiente muito legal também. O que eu acho legal dessa reunião em ambientes mais colaborativos, é o quanto isso vai se tornando uma reação em cadeia. A OAB aqui do Paraná, né, tem várias comissões. Uma delas que eu participo é a Comissão de Gestão e Empreendedorismo. Alguns anos atrás, quando começou, tinha, 10 pessoas que frequentavam. Eles abriram um edital recentemente, mais um, teve mais de 100, 200 inscrições, isso que já tinha muita gente. Então é legal que quando você vê mais pessoas falando sobre o assunto, né, isso vai criando uma reação em cadeia e obviamente que vai evoluindo o ecossistema como um todo, né? E aí vocês falaram muito sobre o quanto é importante você conversar, você se conectar com outras pessoas, né? Mas aí quem está no jurídico interno ou quem está no escritório da advocacia e está naquele momento assim, poxa, eu preciso colocar uma ferramenta aqui para dentro da minha operação, né? A gente conversava também, né, um pouco antes, sobre a questão do problema da gente gerar muita ansiedade, né? A todo momento a gente é quase afogado com muita informação, muita coisa. Cada hora surge uma coisa diferente, né? Então, Mariana, eu sei que vocês ali no escritório são bem inquietos, né? Sempre buscando aí novas formas de se fazer. E aí você até comentou, né? Que agora você está num momento, poxa, tá legal, mas a gente precisa aprimorar mais ainda, né? Como que tem sido para você essa busca por novas ferramentas? Enfim, quais são os desafios que você está vendo, né? Quais são as sugestões que você dá para quem está nesse processo também? Eu acho que isso vai muito da advocacia que você atua hoje, né? Do teu segmento. Hoje tem softwares para todos os lados, né? E cada área tem uma necessidade diferente. Alguns anos atrás, nós, como todos os escritórios, tínhamos aqueles softwares tradicionais, né, que seguiam
processos jurídicos, agendavam audiência, fazia agenda do advogado. Que não inovaram. Alguns deles eram líderes de mercado, não inovaram e foram ficando um pouco para trás. E que hoje, acho que tem... a concorrência até aumentou muito, até entre eles. Sim. Mas nós, como eu falei, a gente atende muito consultivo. Né? Então, o nosso forte hoje é o consultivo. Nenhum deles tinha algo que me servisse para o consultivo, porque na nossa advocacia, cada um tem a sua forma, mas eu optei dentro do escritório da gente fazer cobrança por hora. Se a gente vende tempo, então nada mais justo que o cliente pague o meu tempo. Não adianta eu fazer aquela precificação de que eu ia entregar isso aqui e, na verdade, eu entregava um buquê de flores de 24 rosas e eu ganhava por isso aqui. Né? Então, essa dificuldade que você passa no início da advocacia, você aprende também e você tem que achar outras formas de você valorizar o seu tempo. Então, com a cobrança de tempo, como é que a gente ia achar? Tem muitos sistemas que têm time sheets, enfim. Né? Mas a gente queria alguma coisa que fosse ligada totalmente ao nosso atendimento virtual, grupos de WhatsApp. E foi muito difícil. Eu não achei nada no Brasil. Olha só. Resumidamente, eu não achei. A gente conseguiu... E aí, para você que é Lautec, Legaltec, né? Fica a dica. Pega isso e fica a dica. Fica a dica. Não achamos, e até hoje estamos com um sistema que é americano. Nosso atendimento é na Índia, né? Então, quem é o nosso comercial, o pessoal é tudo indiano, mas a gente tem uma boa comunicação. Nos atendem imediatamente qualquer problema. E já evoluíram, hoje já está à venda aqui o software, mas já evoluíram para colocar o ChatGPT dentro do atendimento. Então, você já vê assim, que é outra pegada, porque não é um sistema jurídico. Não é um sistema jurídico. É um sistema de fluxo muito similar ao Trello e ele vai se adaptar a qualquer serviço. Então, a gente conseguiu, e hoje a gente tem todo o processo também lá dentro, porque ele modifica, a gente consegue modificar ele da forma que a gente quer. A gente conseguiu colocar e subir todo o processo, é tudo na nuvem, eu tenho ele no meu celular, no meu computador, onde eu quero. Então, eu realmente não achei o que eu precisava e eu fui a pessoa que fui testar todos eles. Eu fui em 300 reuniões com vários desenvolvedores, enfim. Bom, isso já fazem 5 anos. Eles ainda nos atendem, mas não atendem também tudo que eu preciso. Então, eu já fui atrás de outras necessidades também. E tudo que eu vou buscar é para melhorar o meu tempo. Sim. Na consultoria, a gente faz muita reunião. Com a pandemia, a reunião virtual, né? Acho que todos aqui é reunião virtual o tempo todo. E a gente tem muitas decisões com os nossos clientes em reunião. Né? Imagino que muitos têm essa realidade de você estar ali já negociando um contrato, você tendo que fazer uma modificação. E outra dificuldade que eu tinha que sempre destacar alguém na reunião para também fazer a ata da reunião. Olha só. É um serviço em glória, né? Serviço em glória. Serviço em glória, o pessoal fica ali, né? Porque eu precisava estar com o pensamento ativo, não podia ficar eu registrando. Né? Então, hoje já tenho o software que faz a ata em tempo real, que entra na reunião comigo, que sabe quem é que está falando, porque a minha dificuldade era essa, não adiantava ser só o que transcrevesse. Né? Tem que saber que é o Bruno que está falando, que é a Mariana que está falando, que é o Daniel que está falando, e fazer um resumo, não dava para mandar aquela transcrição. Então, a gente foi atrás desse tipo de tecnologia. Tecnologia para transcrever áudio, gente, gratuito isso. Maravilhoso no WhatsApp, que você manda ali, e você está na reunião. Eu vivo em reunião, né? Minha vida é essa. Eu recebo 300 áudios de outro cliente. Como é que eu estou ali na reunião, vou ouvir o áudio? Não dá. Não tem como. Então, que transcreve. Então, todas essas situações que eu consigo hoje, através da inteligência artificial, a maioria dessa, inteligência artificial e gratuita, né? Fora esse aplicativo, tudo é gratuito. Isso foi, assim, realmente mudança da pandemia para cá em ganho de tempo. Porque a gente chegou na pandemia a ter dias de trabalho de 14 e 15 horas por dia. Nossa. Né? Então, de lá para cá, a gente teve que achar uma forma de mudar nossa atuação e aproveitar a vida, que ela é curta. Né? Pois é. Você sabe, você comentando, né? Às vezes as pessoas vão nesse processo de buscar ferramentas, às vezes pode ficar muito focado em ferramentas jurídicas propriamente ditas, né? Lógico, existem várias alternativas super bacanas, mas existem outras ferramentas que você pode adaptar, né? Você falou sobre gestão de atividades de automação, de atividades repetitivas. O próprio Pipefy, que é daqui, né? Tomou global, mas é daqui.
pode muito bem ajudar a automatizar várias atividades do dia a dia do jurídico, né? E, Daniel, você nesse processo, assim, de escolha de ferramenta, de definição, o que você acha, assim, que é o maior desafio e que você teria de sugestão, assim, boa prática para a galera que está nesse momento? Certo. O maior desafio ele vai mudar muito dependendo da circunstância que você está. Então, é difícil dizer qual é o maior desafio. A princípio, sempre alguém vai aparecer dizer que é verba. Sim. Né? Alguém vai assinar o cheque. Principalmente quando você não está substituindo alguma coisa. Quando você está implementando uma coisa nova, a primeira curva ela é de custo. Ela vai te gerar um ganho, às vezes em bem curto prazo, mas o primeiro movimento é um movimento de investimento. Então, talvez essa seja, não sei se o maior desafio, mas aquele mais constante. Sim. Não existe muita solução, um tamanho para todos, né? Mas tem um certo roteiro que eu tenho aplicado para buscar software. Ó, isso aí dá um corte fenomenal. Né? Um certo roteirinho. O primeiro se você já conhece os softwares no mercado, você pula essa primeira etapa. Se você ainda não conhece, ou então não conhece para aquela necessidade, buscar conversar com quem já tem algum software daquele, de preferência com mais de uma pessoa que tenha mais de uma solução. E aí que eu digo do perguntar e do ir lá e pedir meia hora, uma hora da pessoa. Hoje em dia, como está todo mundo muito acostumado... Eu, quando comecei, ainda ia nas empresas. Quem primeiro me mostrou um software para fazer acompanhamento das demandas jurídicas, de um departamento jurídico, foi a Fabiana Freitas, que na época era gerente jurídica do Boticário, hoje ela é vice-presidente, e que muito gentilmente me recebeu no Boticário e fiquei lá não sei quanto tempo. E o pessoal teve muita abertura para me mostrar como é que utilizavam o sistema, utilizavam um determinado sistema na época. Então, ressoa com aquilo que eu comentei antes, né? As pessoas estão muito mais dispostas a trocar informação do que a gente pensa. Se você já conhece o mercado, já sabe mais ou menos os softwares que existem, não se ater somente à tua percepção de quais são as necessidades, ou seja, qual é o primeiro software que você vai buscar, ou o software que vai resolver o maior número de demandas, porque você pode estar, às vezes, muito focado na tua experiência individual. Né? Seja se você é o corporativo, seja se você é o escritório. Eu acho que é aplicável também. Porque a gente tem que buscar resolver os nossos problemas de tempo, ganhar a nossa eficiência, e isso vai sempre impactar positivamente o cliente, porque em tese ele vai receber o que ele está esperando mais rapidamente. Mas se você conseguir suprimir uma dor dele também, se você conseguir pegar uma parte da interação com você, com a tua equipe, que é desagradável para o teu cliente interno, para o teu par, para a tua liderança, e você absorver qual é essa demanda e conseguir uma solução que também resolva isso, você ganha muito apoio e você ganha muita atração na tua iniciativa de inovação. Então, dentro desse processo, seria assim, fazer entrevistas internas, isso pode ser tanto verbal, dependendo do perfil da empresa, quanto às vezes mandar um questionáriozinho, sempre simplifique tudo. Um Forms. Né? No Google Forms, faz um Google Forms, ou então depende muito do ambiente. Tem lugar que vai funcionar melhor numa planilha, tem lugar que vai funcionar no Google Forms, tem lugar que você vai entrar na sala da pessoa, vai falar vai gravar num aplicativo, vai mandar um WhatsApp e pedir para a pessoa responder o WhatsApp, vai fazer qualquer coisa. Que é fazer uma lista de demandas. Quais são as demandas que você gostaria que fossem resolvidas ou quais são as coisas que você não gosta. Às vezes pode ser, por exemplo, a forma com que eu mando a pergunta para o jurídico. Uhum. Porque o fulano, se eu mando pelo Slack, ele responde na hora. Se eu mandar por e-mail, ele leva 3 dias. Que é o advogado interno, vamos dizer. Não é diferente uma das áreas. No escritório de advocacia. Uma das áreas. Agora, tem o outro fulano que é diferente, que é o contrário, que eu tenho que mandar por e-mail. O Slack ele diz, não posso, manda e-mail. E tem um outro que quer que você coloque no Salesforce, coloque no CRM ou no CLM, que é o sistema. Poxa, isso para mim para cliente interno é desgastante. Então eu quero ter mas eu também não quero ter um outro software que eu tenho que acessar com o meu nome, com a minha senha, para eu ter mais um ambiente de uso.
Então, eu estou falando da experiência mais recente que eu tive, que foi buscar uma solução que me permitisse que as aberturas de chamado, para mim, viessem direto do software que o meu principal cliente interno usa, que é o Salesforce. Legal. Então, um dos meus critérios de seleção foi: é integrável Ao Salesforce. com o ambiente que o meu cliente usa, Sim. para que o meu cliente não precise sair da página em que ele está para me pedir nada. Ele pede no ambiente dele. Só que eu também não quero entrar no ambiente dele, porque o Salesforce ele tem algumas funções contratuais, mas não é perfeita porque eu preciso. Né? Então, esse é um critério. Então, você quer dizer, sempre contrate um software que é integrável com um CRM? Não. Depende da Mas necessidade. Depende da da necessidade. necessidade. Então, faça uma leitura de necessidades e coloque isso numa escala de importância. Uma escala de importância. O que é um essencial, se não tiver, você não vai contratar. O que é muito bom. Eu fiz até uma questão, já tivemos uma oportunidade de fazer até por pontuação. Aquilo Isso que era essencial era fantástico. Tira essencial. um pouco da subjetividade. Aquilo né? que era essencial, era linha de corte. Se não tiver isso, não contrata. Se tiver isso, conta 3 pontos. Se tiver isso, conta 2. Se tiver isso, conta 1. Né? Ou a pontuação que você quiser. Sim. Né? Mas até E daí você faz para o mercado. A gente fez o quê? A gente montou um questionário. A gente fez como se fosse um RFP, um Request for Proposal, para os softwares. Ao invés de eu marcar reunião com todos os softwares que tinha, eu mandei um questionário para esses softwares. Assim, cara, me responda. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso, você faz isso. Ele me respondeu. Então, para eu eliminar... Então, às vezes, você, numa reunião, às vezes, com um fornecedor de meia hora, em algum momento se descobre que aquele ponto que para você era essencial... inovação, ele não tem. viu? Perdi meia Inovação hora. na compra. Exato. Perdi meia hora. Né? Então, às vezes, você manda para o fornecedor diz que é meio chateado. Não, mas qualquer coisa desenvolve. Fica tranquilo, tem mercado para todo mundo. Exato. Agora eu estou precisando de uma coisa que faça isso meio para já. Nisso ali, a gente já cortou o mercado em bastante coisa. Sim, eliminou teu tempo. Então, fazer uma pesquisa de necessidade, ou seja, e também, de certa forma, não é tão inovação assim. Nada mais é do que uma pesquisa de mercado. Sim. Né? O que o mercado precisa, só que o teu mercado é o teu, ou é o teu É o cliente, interno, né? ou são os teus clientes prospectivos, ou é o teu cliente interno. Fazer uma lista disso, qualificar essa demanda, identificar o que é aquela coisa que é legal. Puxa, se tivesse tal coisa, seria tão legal. Né? Por exemplo, eu adoro um dashboard. Dashboard Eu também. sou tarado num dashboard que tem um gráfico, que tem a produtividade, que tem escala. Isso já me foi muito útil em empresas que eu tenho uma equipe muito grande, para acompanhar a produtividade, para saber onde é que as coisas estão engargalando, para saber fácil, né? em qual dos times eu preciso contratar mais pessoas. Se eu estou numa equipe pequena, isso é absolutamente um atendimento a um fetiche meu. Portanto, está lá embaixo em termos de preocupação. Se tiver, ótimo. Quando eu estou numa equipe pequena, o acompanhamento de produtividade É mais fácil. ele é pessoal, Sim. você percebe, é sensorial. Né? Então, não é sempre que você vai buscar É o orgânico, software né? com o melhor dashboard de produtividade. E eu traria, Daniel, até na tua lista aí, vou trazer para a nossa realidade de escritório, que você também tem que entender se a tua equipe daria conta desse software. Fantástico. Porque uma das questões que eu notei é que, como você falou, eu, como sócia, adorei o dashboard, nossa, maravilhoso, que vai me dar tudo. Coloquei para rodar com a equipe e não funcionou. Né? Então, tem que trazer um pouquinho para a tua equipe para ver se eles também vão conseguir se integrar, ter a capacidade de usar aquele software, ter tempo para aprender, porque senão você às vezes tem uma tecnologia linda, mas ela não vai para Não tem frente, não aderência. funciona. E no meu caso, que eu não tenho cliente interno, mas tenho externo, também. Né? Mas eu vou te colocar para a seguinte perspectiva. Na inovação, você tem um cliente interno, que é a tua equipe. O cliente Sim, interno. Sim. perfeito. Você é o decisor da inovação Mas eles e eles é que vão usar, vai usar. impactar no dia deles, vai Sim, impactar no teu sim. também, mas vai impactar no deles. Então, buscar atender o teu cliente interno, o teu stakeholder, para não dizer cliente interno, é dizer assim, puxa, a minha equipe ficou contente com aquele software, eles vão ganhar tempo, porque tem isso também. Às vezes tem inovação que resolve muito a vida de quem tomou a decisão de inovação. Sim. E inferniza a vida de todo o restante. Esse é o problema. Esse é um problema. O maior, aquele famoso software de chamados. O pessoal do TI que O matar. helpdesk. O pessoal do TI adora, né? Tem alguns que são maravilhosos. Sim. Tem alguns que é um inferno para todo mundo. Eu falei, pô, mas agora eu tenho que lembrar se é uma coisa que se eu tenho um software
Uma coisa é o de demanda com o jurídico. Normalmente, quem demanda o jurídico demanda com frequência. Então, vai estar acostumado a usar aquele software. Um software que é para atender a chamado de solução de problemas não é para ser demandado toda hora, porque eu só vou demandar quando eu tiver um problema. Aí, a primeira coisa que você tem que fazer é entrar num ambiente que te pede uma senha. Eu falei, eu lacei a senha, a última vez que eu acessei isso faz 3 meses. Ou não sei nem onde fica, não lembro o nome do software. Então, essa facilidade de acesso, eu acho que é fundamental, que é pensar no stakeholder. Você não pode colocar um software que atrapalhe a vida da tua equipe ou que dificulte a vida do teu cliente interno. E do cliente, e até do cliente externo, né? Porque o cliente externo, às vezes, ele não tem acesso ao teu software, mas, como você falou, o que eu poderia trazer no software que vai facilitar a vida dele? Ou pode até tem alguns softwares que os clientes, que os externos eles vão tirar acesso. Relatórios, enfim, né? No nosso caso, a gente prefere nós mesmos emitir o relatório e passar para ele. Quantos escritórios não sofrem em convencer as suas equipes a usar o timesheet corretamente, dizendo assim, o que você não coloca no timesheet, a gente trabalhou de graça. Exatamente. Não, essa conversa. Por quê? Porque se o software for terrível para lançar o timesheet, mas, digamos assim, gera relatórios lindos para o sócio do escritório. Maravilhosos. Quem que é o maior faturador, quem que traz mais cliente para o escritório, quem que talvez pode estar exagerando no timesheet. Falei, querido, o dia só tem 24 horas, não lança mais que isso, porque o cliente vai perceber. Quando você vê uma tarefa de 118 horas, esqueceu o timesheet ligado. Aqui o cliente tem que falar parecendo esses dias que eu fui para academia de manhã, cheguei no final do dia, fui olhar meu relógio de treino. Nossa, 11 horas de treino. Treinando a 11 horas. 11 horas. Não, é lindo, né? O cara, um contrato, você fala assim, contrato de prestação de serviço, 118 horas, você fala... Só que se o processo de lançamento da hora... Não... Que ainda você tem o erro humano, né? Se ele for um uma pessoazinha que bate se ele for um botão. transtorno, para quem está lançando, subconscientemente ele vai esquecer de lançar, ele vai... eu tinha um prazo, daí eu fui cumprir o prazo, esqueci de botar o timesheet. Sabe que um dos problemas, dos nossos maiores buscas aí no sistema foi justamente como que a gente conseguia controlar esse timesheet para realmente na hora que a pessoa está naquela atividade, né? Eu e o Bruno aqui conversando, 2 advogados. Daí o cara começou lá no contrato. Daí o outro fez uma pergunta. Daí eles começaram a discutir daquela situação, que o outro está trabalhando e o timesheet aqui ligado. Então, como que a gente conseguia chegar realmente nisso? Então, a gente achou o sistema onde a peça é feita dentro do sistema. Olha que fantástico. Porque daí é no momento que ele está digitando e a pesquisa é feita dentro do sistema. Entendi. Então, ele vai fazer a pesquisa, ele abre toda a internet dentro do sistema. Daí, o software sabe que ele está trabalhando. Parei de ver isso e fui abrir a internet para pedir... Para ver outra coisa. Para pedir meu iFood. Parou. Aí eu saí do sistema e fui para a internet. Ele parou. Genial, muito bom. Então, senão o cliente não confia. Como é que ele vai pagar aquele relatório? Eu já tive cliente que me perguntou, mas como é que eu sei que a tua equipe trabalhou? De fato, eu falei, não tem problema, porque ele grava tela, a gente conversa para você. Olha que fantástico. Deixa uma dica do cliente, tá? O teu software já resolveu isso para você, mas já que vai ter mais gente assistindo, tratativas internas a gente tem vontade de bater no escritório. Lançamento no timesheet. Tratativas internas. Tratativas internas, essa eu desconheço. O palavrão é esse, sabe? Eu não conheço esse, não. Então, eu já comentei, só da tua preocupação de ter um software que pare de contar, batendo no microfone, pare de contar, já demonstra que não é um problema. Mas eu já recebi muito timesheet com conversas internas sobre o tema. Sobre o tema, não dá, né? Mas isso daí eu acho que... Conversa quem com quem, qual foi o tópico dessa conversa, qual que era a tua dúvida que você foi tirar do teu dessa conversa? Cadê isso aí? Cadê essa ata dessa conversa? Mas não dá, né? Eu acho que daí, vou colocar aqui o meu lado como consumidora também. Tem coisa que faz parte do negócio, você não pode trazer toda a relação daquele processo para o cliente. Claro, essa negociação entre o advogado, essa conversa no cafezinho, estou com aquele caso. Isso aí você não vai cobrar do teu cliente, Sim. né, cara? Pelo amor de Deus, isso aí faz parte para mim é quando a pessoa esqueceu de lançar o timesheet, assim, eu resolvi aquele negócio hoje, eu não tenho a menor ideia de quanto tempo eu gastei nisso. E hoje tem tantas formas de ver, né? No celular você consegue ver o tempo. Eu acho que hoje tem muita tecnologia mesmo. Pois é. Mas eu acho que o Daniel, só complementando o que o Daniel falou, uma das coisas muito importantes é como que você também traz no escritório de advocacia alguma coisa que você vai agregar para o cliente final. Porque não é só o relatório, o cliente não quer nem saber de relatório, gente. Eu trabalho com empresários que correm o dia todo, que não tem tempo para sentar e ver relatório, ele não quer nem saber do relatório. É diferente o escritório que atende departamento jurídico.
Nós não atendemos departamento jurídico, nós atendemos o sócio do escritório. Entendi. Ele não vai ver relatório. Ele não quer nem saber do relatório. Ele quer saber do resultado, do processo, da demanda, da pessoa que tinha que ser demitida, tinha que ser dado um atestado, enfim, ele quer saber daquele resultado. Você manda o relatório, a gente vê que ele não abre o e-mail para ver o relatório. O departamento jurídico avalia relatório. Então, são clientes diferentes. Para esse cliente que não tem esse tempo, você também tem que fazer alguma coisa para você diminuir o tempo dele. Porque senão ele não vê valor no teu escritório. Se você está lá falando assim, olha, você precisa mandar 100 documentos aqui, tá, essa relação, eu só vou fazer a defesa quando você me mandar esses 100 documentos. Como é que você gera valor para o teu cliente? Quando você consegue também solucionar essa situação. Então, acho que a tecnologia também tem que auxiliar o cliente nele ganhar tempo. Não é só na sua equipe. Eu acho que isso é fantástico. E aí, acho que consolidando tudo que a gente falou desde o começo. Já estamos aqui, ó, passando o tempo. Mas, assim, o quanto, quando você vai escolher uma ferramenta, uma nova forma de trabalho, uma inovação, você tem que olhar para a tua realidade. Não adianta só você olhar o que o vizinho ou a vizinha está fazendo e querer aplicar. Não adianta. Cada tipo de negócio, cada tipo de empresa, cada tipo de escritório vai ter uma necessidade e algo que vai fazer sentido, né? Bom, chegando já aqui ao final, queria aproveitar, né? Vou fazer uma pergunta e aí, em seguida, vou pedir para vocês deixarem uma dica, cada um final aí para quem está nos assistindo. Mariana, com você primeiro. Na tua opinião, tem volta essa transformação que está acontecendo no jurídico? Dá para voltar ao que era o passado? De forma alguma. De forma alguma. E eu não vou trazer aquela sensação daquela ansiedade digital que a gente está falando. Né? Não acho que todo mundo tem que estar procurando inovação, todo mundo tem que estar contratando software. É o que você comentou. Cada advocacia tem a sua realidade, cada departamento tem a sua realidade, cada escritório tem a sua realidade. Mas você não tem como não entender que existe essa inovação acontecendo à sua volta. É impossível, por exemplo, a gente dissociar o que está acontecendo com o ChatGPT. Perfeito. É muito difícil hoje um escritório que não melhore a sua linguagem de contrato, de petição, que não use o ChatGPT. Quem não usa ainda, ou realmente não tem uma familiaridade com tecnologia, né? Já vamos pegar pessoas assim mais velhas, mas da nossa geração em diante já está utilizando. Então, eu acredito que, como veio o marketing jurídico, e veio a controladoria jurídica, que são situações assim que já estão estabilizadas nos escritórios de advocacia, a tecnologia, a área de inovação, é a tendência daqui para frente. Né? Você já vê grandes escritórios que têm setores de inovação. Olha só. Né? Então, se isso está acontecendo, a gente tem que ficar de olho. Se você não participa desse diálogo com constância, ok, né? Até é uma escolha, mas você pelo menos tem que ter o conhecimento do que o mercado está disponibilizando. E tem muita coisa acontecendo. A gente não consegue internalizar tudo isso. Né? Acho que até o Daniel comentou antes, né? A gente tem que escolher um foco e seguir, mas a gente não pode, não se volta atrás, né? Sim. Não dá para voltar o tempo. Então, a inovação só vai... e eu até comentei com vocês, ontem tive numa palestra com o guru da inovação, aí, o indiano, e ele colocou exatamente isso. Né? O mundo, cada vez mais com essa informação, a inovação não é só tecnológica, de fato, mas a gente tem que entender que ela vai fazer parte de todos os segmentos da economia. E a advocacia não vai ser diferente. Perfeito. E o que você deixa de dica final? Assim, já foram várias, né? Quem anotou aí tá bem, né? Mas vamos lá, para arrematar. Bom, acho que, assim, de tudo que a gente conversou aqui, acho que a dica final é entender que a inovação realmente ela é colaborativa. Então, não esteja sozinho, né? Não busque isso solo, né? Não faça esse voo solo. Esteja em grupos, busque networking e não foque somente em falar com o advogado. Né? O advogado ele tem, às vezes, muito essa tendência de segmentar do resto da sociedade. A inovação não está acontecendo só na advocacia. A inovação está acontecendo em todas as áreas. Entenda outras áreas, né? Esteja com outros empresários, participe de eventos onde tem pessoas que não têm nada a ver com a advocacia e esteja aberto a conversar com essas pessoas. Eu acho que as áreas que eu hoje mais aprendo são realmente áreas que não têm nada a ver com a advocacia. É quando eu converso com o construtor, é quando eu converso com a pessoa do marketing digital, né, que já tem essa cabeça mais inovadora, é que a gente realmente descobre, poxa, que legal que essa pessoa está fazendo, olha só, eu consigo refletir isso no meu trabalho.
né? E, assim, até por último, fica até o convite aqui de participarem do Aerospace, que a gente busca justamente esse espaço colaborativo, né? Nos nossos eventos, a gente traz pessoas de outros segmentos, porque a gente entende realmente é isso. É nessa conversa que a gente consegue, junto, construir alguma coisa melhor, né? Perfeito. E a gente vai deixar na descrição do episódio, né, os canais de como entrar em contato e como acompanhar o Aerospace, né? Ficamos aí. E, Daniel, pergunta para você também. Tem volta? Não tem por que ter volta. Perfeito. Não tem por que ter volta. Para que procurar uma porta que não te leva para um lugar melhor? Perfeito. A inovação, quem critica às vezes a inovação ou a automação dos processos jurídicos, às vezes o faz com às vezes uma preocupação com a boa técnica. A inovação não deve abandonar, ser feita a revelia da boa técnica. Não abandone a boa técnica, não abandone a doutrina. Leia direito. Se você for o head de inovação da tua área, tudo bem, aí você pode ter, mas você vai precisar ter um colega, um braço, alguém pensando junto com você, que vai ser o especialista técnico. Se você vai fazer sozinho, integre as duas coisas, né? A inovação sozinha, ela é burra. Você pode encontrar inúmeros jeitos de fazer burrada mais rápido, né? A inovação, ela traz eficiência. A eficiência pode ser para fazer a coisa certa ou para fazer burradas mais rapidamente, né? Então, não abandone a boa técnica, não abandone o conhecimento, mas não tenha preconceitos nem para uma coisa, nem para outra. Eu acho que isso é um aspecto muito importante. E se você consegue conciliar essas duas preocupações, esses dois entendimentos, não tem por que você querer voltar para o passado, né? Perfeito. Daniel, isso que você falou há bastante tempo que eu venho conversando com pessoas sobre inovação, enfim, uma coisa que sempre está na mesa: multidisciplinariedade. Para mim, resume, né, isso que você está falando. Assim, não é só alguém com foco mais em gestão ou entendendo tecnologia ou entendendo inovação. Não é só alguém que também tem aquele conhecimento técnico apurado jurídico. É os dois trabalhando junto que a gente vai construir algo que faça sentido, né? E aí, por fim, deixa a tua dica aí para a galera que sela. A dica que eu deixo busque entender quais são as suas necessidades e use a ferramenta certa para a necessidade certa. Ninguém nunca passou um café direito com uma chave de fenda. Então, você tem que saber qual a ferramenta. E queria deixar também o convite para o seminário da Advocacia Corporativa da OAB Paraná, da Comissão da Advocacia Corporativa. Vai ser no dia 26 e 27 de setembro. Na sede da OAB vai ter também a opção da participação online, mas a gente convida para participação pessoal, inclusive por tudo que nós dissemos aqui. Um dos temas dos painéis, inclusive eu vou estar presente num painel que fala sobre tecnologia e inovação no jurídico. Vou estar bem acompanhado de outros colegas, não vou trazer ainda o nome da pessoa porque ainda não está confirmado. Até o dia da divulgação desta conversa, eu acho que talvez já esteja. Vai ser um grande evento. Para os advogados internos, para os advogados corporativos, é uma excelente oportunidade de ouvir outros advogados, tanto nos painéis quanto ali na hora do coffee break, conhecer pessoas, trocar ideias. Para os advogados do escritório também, e para os advogados do escritório, por favor, né? Uma grande oportunidade. É a maior concentração de clientes potenciais possíveis que vocês vão encontrar. Então, fantástico. É uma grande oportunidade e fica aqui o convite. Fantástico. E, enfim, esses eventos, seminários que são realizados nas comissões, né, da advocacia corporativa, sempre com grande público, né, Daniel? Mas sempre tem esse tipo de encontro, esse tipo de evento que é importante que a galera esteja presente para isso, criar conexão, entender o que está acontecendo, né? E a gente vai deixar o link para inscrição na participação do seminário também na nossa descrição. Chegamos ao fim, ao nosso bate-papo. Queria agradecer, Mariana, né, por todo esse tempo, tudo que você compartilhou com a gente. Foi fantástico ter você aqui. O prazer foi meu, Bruno. Obrigada a você pelo convite. Já parceria de longa data nossa, né, Mariana? Que bom. E, Daniel, obrigado também, cara. Foi fantástico ouvir, né, o que você tem aí da tua experiência, o que você compartilhou. É o que eu falo, quem anotou mesmo, poxa, sai daqui pelo menos 1% melhor do que começou antes de assistir esse vídeo, né? Então, obrigado, cara. Maravilha. Obrigado também, Daniel, por dividir comigo aqui esse espaço. Foi um prazer conversar com vocês.
E depois a gente troca eu quero saber alguns dos softwares que você falou que você usa. Eu quero copiar, tá vendo? A gente Não é segredo. Pergunta, não é segredo. copia, não tem problema. Não, É isso aí. Não tem problema. Galera, vou deixar o contato também, né, dos dois ali na nossa descrição, né, colaborativo, enfim, bater papo. Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, né, ficarem atentos aí às próximas publicações e divulgações. Sempre conteúdo bacana, né, gente que está inovando na prática, né? Então é isso. Obrigado aí por vocês terem acompanhado e até a próxima. Obrigada.